E ainda sobre a guerra e as ações contra o Hamas. A gente volta a conversar com Helena Scheren, especialista em geopolítica do Oriente Médio, mestre em relações internacionais e professora na Stand With Us Brasil. Professora, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite para falar aqui na Jovem Pan. Boa noite. Imagina, boa noite, pessoal. Muito obrigada por me receber novamente. É sempre um prazer estar por aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, eu quero destacar, inclusive a nossa comentarista Dora Kramer agora há pouco lembrou o que houve hoje em relação ao Irã, as ameaças que o Irã fez justamente na reunião do Conselho de Segurança da ONU. A senhora acredita que é possível que nós tenhamos uma escalada internacional dessa violência devido a essas ameaças e da entrada de outros atores nesse processo? Lembrando que a guerra está completando 20 dias. O que a gente tem que sempre levar em consideração quando trata de Oriente Médio é não só o papel dos estados, então dos países mesmo, dos governos estatais, mas também dos atores não estatais. O que são esses atores não estatais? O exemplo mais claro que a gente tem agora é o Hamas. O Hamas, ele não é um ator, ele não é um grupo que representa diretamente um estado. Ele é um grupo com interesses próprios, com vários outros aliados que também seguem essa mesma estrutura. O Hezbollah, por exemplo, é um outro exemplo que a gente tem ali na região. O Irã, ele é um país que majoritariamente apoia esses grupos não estatais, porque é uma forma de ele se infiltrar em diversos assuntos, em diversas temáticas da região, sem ele necessariamente ser o autor direto de qualquer tipo de ataque ou disparo, ou enfim, o que é que seja. Nessa mesma pegada, a gente tem a Rússia também. A Rússia, tanto como os Estados Unidos, eles estão num cenário muito de necessária cautela. A gente sabe que o Putin não é exatamente um estadista cauteloso, mas nesse momento em que ele está se preocupando também com a guerra com a Ucrânia, que inclusive ainda não acabou, a gente tem esses grandes chamados, essas grandes falas, mas mesmo esse é um tipo de conflito que ele vai se resolver nessas outras escalas. Ou na escala com apoios secundários de outros países, talvez não diretamente a estados, por exemplo, ao Estado de Israel ou a Palestina, que por alguns estados do mundo é reconhecida, por outros não, mas enfim, não diretamente assim, mas talvez pelo Hamas ou por um auxílio do Hezbollah ou algo nesse sentido. Enquanto isso também, concomitante a tudo isso, a gente tem, vocês falavam agora há pouco também, sobre o Conselho de Segurança da ONU. E como que a ONU está se desenvolvendo nesse momento, né? A gente teve reportagens, agora essa semana, tivemos várias, da própria ONU News, o site internacional deles, falando que parece que a guerra não termina nunca, justamente porque o órgão responsável por tratar desse conflito, por alcançar finais a esse conflito, está muito mais preocupado com questões políticas internas ou geopolíticas que nada tem a ver diretamente com a região. É a Rússia falando que falta paz no documento final, é os Estados Unidos falando que falta uma vírgula aqui, outra ali. Esse é um jeito também de se continuar a guerra por outros meios. Sim. Ô, professor, uma outra questão, falando ainda sobre o Conselho de Segurança da ONU, o que o Brasil pode fazer? Hoje nós temos uma informação de que o Brasil estaria negociando com os países uma alternativa para que a sugestão que o Brasil eventualmente der ou dar, essa sugestão seja aceita, sim, pelos países. Ou seja, é uma negociação prévia para que a possibilidade de uma aprovação no Conselho seja maior. Qual seria essa característica? De que forma que o Brasil pode costurar isso antes de alguma proposta ir à votação? A gente tem vários países concomitantemente tentando chegar a esses resultados mais pacíficos, mas quase que à frente dessa competição internacional, vamos dizer assim, a gente tem o Estado brasileiro. Lembrando que o Brasil, agora me foge a cabeça perfeitamente se foi 2004 ou 2006, mas o governo brasileiro, algum dos governos do presidente Lula, ele já fez uma incursão diplomática para colocar na mesa de discussão, na mesa de negociação, Israel e Palestina. Então, isso já é algo que é do nosso feitio. Além disso, o mundo reconhece o Brasil, especialmente nesse momento, nesse governo, o mundo reconhece, o sistema internacional reconhece o Brasil como um Estado pacificador, como um Estado diplomático. A última guerra que a gente entrou foi a Guerra do Paraguai, então o Brasil, de fato, ele é muito mais conciliador nesse sentido, e agora a gente tem muito potencial para ter essa postura mais ativa.
O que a gente pode fazer nessa situação agora, respondendo um pouco mais diretamente a sua pergunta, é levar em consideração o máximo de elementos possíveis para a gente conseguir chegar em algum tipo de acordo, algum tipo de documento para ser assinado ao final de infindáveis reuniões de cúpulas e conselhos e etc. Então, é mais você ouvir o que todo mundo quer, tentar encaixar ali no jogo do que simplesmente pensar o que nesse momento Israel precisa e quer, e o que nesse momento só a população da faixa de Gaza e Palestina querem também. É levar em consideração esses outros atores internacionais também no jogo. Professor, agora a pergunta de Dora Kramer. Dora. Boa noite, professora. Olha só, explica para a gente o seguinte: vamos que esse ambiente de Guerra Fria na ONU se dissipe, todo mundo entre no entendimento, se aprove uma resolução justinha, bacaninha, que atenda todo mundo. E aí, o que muda? Muda alguma coisa? No cenário, lá no cenário da guerra, o que acontece? Isso que para mim não está claro. Vamos lá, obrigada pela sua pergunta, Dora, boa noite. A gente tem aqui algumas incertezas, para te ser sincera, mais do que certezas. A primeira delas é o fato de que, quando a gente está tratando de um conflito entre nações diretamente, entre estados com E maiúsculo, aí a gente fala sobre estados aos quais se pode aplicar algum tipo de sanção, estados que assinaram ou deixaram de assinar documentos oficiais, por exemplo, os países que fazem parte da ONU, como Israel, por exemplo, já assinou um tanto de documentos oficiais falando em relação, por exemplo, ao direito humanitário, ao direito da guerra, coisas que eles podem ou não podem fazer. Se eles forem deixar de lado certos pontos desses documentos, o sistema internacional, os países, parte da ONU, por exemplo, eles podem colocar sanções em cima desse país, como seria o caso de Israel nesse cenário hipotético. Agora, quando a gente está falando de atores não estatais, muda um pouco de figura. Quando um ator não estatal faz algum tipo de incursão fora das leis do direito internacional humanitário, quem sofre a sanção por aquilo ali é o Estado ao qual ele faz parte. Por exemplo, se fosse o Hezbollah, quem sofreria as sanções seria o Líbano. Como a gente está falando do Hamas dentro de um Estado palestino que é parcialmente reconhecido por países do mundo, parcialmente não, inclusive da ONU, a Palestina não é membro pleno da ONU, ela ocasionalmente está em algumas situações. Então, é muito mais fácil a gente conseguir garantir que Israel tome as rédeas e faça efetivamente aquilo que for combinado por esse documento do que o Hamas. Então, é muito mais difícil a gente prever esse final de guerra, esse final de conflito de uma forma pacífica, do que, por exemplo, só para a gente traçar um paralelo que está acontecendo ao mesmo tempo, do conflito Rússia-Ucrânia, onde a gente tem dois países que efetivamente sentam à mesa de negociações. Infelizmente, eu vou te dizer que aqui a gente tem mais incertezas do que certezas, porque isso não é algo comum no cenário internacional de se acontecer. Professora Helena Scheren, especialista em geopolítica do Oriente Médio, mestre em relações internacionais e professora na Stand With Us Brasil. Muito obrigado, como sempre, pela gentileza e até a próxima. Um abraço. Muito obrigada por me receberem, pessoal. Boa noite a todos. Um abraço. Obrigado.